Pé, querido. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 4. Graça e paz a todos os santos presentes, anjos poderosos, revestidos em carne. Sejam bem-vindos. Eu acho ele fantástico, como todos os outros da palavra de Deus. Mas eu queria, em particular, meditar um pouquinho nele. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só o que é que o apóstolo dos gentios ele nos fala. Ele diz assim: assim, os homens devem nos considerar, ou nos conhecer, como o quê? Servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Olha só, aí versículo 2 nos diz: além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Quantos fiéis nós temos aqui hoje? O fato, simples fato de você estar aqui hoje, você é porque você é fiel, amém? Mas eu queria só refletir um pouco no que a palavra de Deus nos diz, porque eu sempre falo isso. Tudo aquilo que Jesus de Nazaré fez quando ele caminhava aqui na terra foi algo fantástico. Quando ele passava, as pessoas que eram curadas, as pessoas que eram libertas, né? A história, vamos aqui pensar da mulher do fluxo de sangue, que disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela foi curada? Amém. Diga graças a Deus por isso, né? Amém. Maravilhoso. Mas eu não vejo nada de mistério nisso. Ela teve fé para aquilo acontecer. Né? Então Zaqueu, quando ele subiu na árvore, né, e Jesus chega embaixo da árvore e diz: olha, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. O que é que tem de mistério aí? Mas é fantástico, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo declarou aqui que nós seríamos conhecidos como Deus, né? Os mistérios de Deus. Hoje é dia dos mistérios de Deus serem revelados. Amém. Você crê nisso? Amém. Então, com base nessa palavra, fecha seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor, agradecendo em primeiro lugar porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E também queremos declarar que Emmanuel, o Senhor está aqui conosco. Nós queremos te agradecer porque sabemos, Senhor Deus, que nada é por acaso. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão aqui presente, cada filho de Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, na comunhão dos santos. E sabemos, ó Pai, que foi o Senhor que marcou essa reunião. Muitas vezes homens marcam de se encontrar, marcam momentos para se encontrarem. Mas esse momento aqui, quem marcou foi o Senhor. E quando o Senhor marca o encontro, algo sobrenatural acontece. E eu creio, Senhor Deus, que a mente de cada um aqui já está liberada no reino do Espírito. Senhor, que os olhos possam ser iluminados, porque nós estamos mais uma vez aqui para poder receber uma porção do alto. Mas antes que isso aconteça, nós queremos te louvar, nós queremos declarar o teu amor, nós queremos falar das tuas maravilhas, nós queremos, Senhor Deus, confessar, Senhor Deus, que só o Senhor é Deus, e enfim, Senhor Deus, declarar que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Louvado seja o teu nome. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Uhul! Glória a Deus. Então, infelizmente hoje nosso data show, né, irmão? Infelizmente está ocupado e a partir de amanhã. Ele é compartilhado. Ele está compartilhado aí, você vai ter que ir ouvindo aí e vai ter que aprender aqui. Daí, né? Vamos lá. Eu estava lá. Eu já estava lá? Amém. Vamos lá, mão. Desde o infinito até aonde os olhos veem, tudo foi criado pela palavra do seu poder. Toda criação reverencia o Criador, pois é perfeita. De Deus o paraíso a Paulo revelou, e antes da criação ele destinou. Deus já estava lá.
plantado como semente de uma flor. E neste vaso fui colocado para o louvor do meu Senhor. Aleluia! Eu vi que a terra onde os olhos veem, tudo foi criado pela palavra do Senhor. Toda a criação reverencia ao Criador, pois em perfeita harmonia viva Ele viveu. E Deus no paraíso a Paulo revelou, e antes da criação Ele destinou. Eu já estava lá, declare! Eu já estava lá, essa ficou fácil entender. Um anjo filho predestinado, campo plantado como semente de uma flor. E neste vaso fui colocado ao louvor do meu Senhor. Eu já estava lá! Eu já estava lá, e essa ficou fácil entender. Um anjo filho predestinado, também plantado como semente de uma flor. E nesse vaso fui colocado para o louvor do meu Senhor. Que a nossa vida seja para o teu louvor, Senhor. Nós estamos, Senhor, glorificar a Ti com as nossas atitudes. A palavra de Deus nos diz que Ele nos elegeu nele antes da criação do mundo, né? E nos criou para boas obras, né? Nos preparou para essas boas obras. E que a nossa vida realmente reflita esse propósito e esse projeto que Deus decretou, né? Verdade. Desde antes da fundação do mundo. E que a gente, com as nossas vidas, possa realmente glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Todos estão felizes com Jesus aqui? Glória a Deus. Que bom. Essa música aqui é da época aqui do pastor Carlos Rebouças, né? Brincadeira. Mas é muito linda uma versão que eu vi o apóstolo Marcos, daqui a pouco vai estar aqui conosco, cantando essa música. Eu chorei na primeira vez que eu ouvi essa música, né? Vamos cantar toda a glória para Jesus? Amém? E aí, que abençoado, tudo bom? Graças e paz. Oh, aleluia! Seu sangue me comprou na cruz, o seu nome é Jesus, e sua vida me salvou, o pecado me livrou.
toda a glória pra Jesus. Sei que eu sou salvo e filho de Deus. Sei que eu sou o mais que vencedor. Toda a glória pra Jesus. Enganado eu vivi, enganado eu vivi, desde quando eu nasci. Jesus se manifestou pra mim, me chamou e falou, me chamou e me falou, sou contigo aonde for. Jesus, seu Espírito habita em mim. Sei que eu sou salvo e filho de Deus. Sei que eu sou muito mais que vencedor. Toda a glória pra Jesus. Sei que eu sou salvo e filho de Deus. Sei que eu sou muito mais que vencedor. Toda a glória pra Jesus. Toda a glória pra Jesus. Somente pra Ele. Toda a glória pra Jesus. Glória! Aleluia! Aleluia. Reconhecemos, Senhor, que somente o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Direcionamos a Ti a nossa gratidão. Pois Amém. reconhecemos, Senhor, Glória a toda Deus. boa dádiva, todo dom Abba, Pai. perfeito vem do nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, Glória a Deus. pelo teu cuidado. Reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. É verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei quem eu sou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, você não é Você essa não é. pessoa que eu estou vendo. Essa pessoa que Diga assim, você você mora dentro de você. mora dentro de você. Amém. Amém? Vamos cantar isso? Sei quem sou. Aleluia. Vamos. Sei quem sou, sempre completa a vitória. Sei quem sou, sempre consigo em triunfo. Sei quem sou, sempre completa a vitória.
sempre estou sempre em completa vitória. Sempre estou sempre conduzindo em sempre estou sempre em completa vitória. Sempre estou sempre conduzindo em revelado no entendimento. Não tenho para o que é perfeito. Todo de lado que passou, vem com a plenitude no amor. Renovado no Evangelho, renovado no Evangelho. Não sendo mais o que entender a liberdade lá. Conquistou, em graça sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou, em graça sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou. Sigo para o que é perfeito. Quando de lado quem passou, vivendo a plenitude do amor. Renovado no Evangelho, não tenho mais o que entender. A liberdade lá na cruz por mim conquistou. Em graça sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou. Em graça sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou. Em graça sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou. Obrigada, Senhor. Sabemos que a obra redentora na cruz do Calvário foi completa, nos aperfeiçoou, nos justificou, nos libertou, nos perdoou. E nós declaramos tudo isso, Senhor, que diz essa canção, porque cremos, porque está escrito na tua palavra. O Evangelho revelado, a paz, o Evangelho da graça, o Evangelho da circuncisão. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos todos desses detalhes, por fé, e declaramos que somos perfeitos. Sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou. Em graça sou abençoado, predestinado em amor, muito mais que vencedor, reinando em vida eu estou. Glória a Deus. Glória a Deus. Abba Pai. Nós somos um povo que fomos chamados para a obediência da fé. Muito Amém. exclusivamente por fé. Né? Amém. A palavra de Deus nos diz que o meu justo, aquele que recebeu a justificação de Cristo na cruz, viverá pela fé. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós declaramos, tudo que experimentamos, a nossa vida, o nosso dia a dia é por fé. Amém. Amém. Glória a Deus.
Você é capaz de dizer uma frase apaixonada por Jesus agora? Fala alguma coisa para ele agora. Oh, glórias. Aleluia. O Senhor, Senhor eu é te mais amo, Pai. importante do que esse ar que eu estou Oh, respirando aqui, glórias. O Senhor. Senhor é o meu viver. Eu te amo mais do que a minha esposa, mais do que os meus filhos. Abba, Pai. Abba, Pai. Meu Criador, meu Abba, Senhor, Pai. meu Deus. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor é digno de glória, digno de honra, de toda exaltação. Zacarias nos mostra que o trono de Deus ele tem rodinhas. Você sabia que o trono de Deus tem rodinhas? E as rodinhas do trono de Deus são de fogo. Oh, glória. Se eu não me engano é Zacarias 9, que fala que o trono de Deus tem rodinhas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. Eu creio que ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui no nosso meio, Senhor. Te bendizemos. Oh. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, Deus de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos e exaltamos. E grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro
para sempre. Tu és incomparável, não há outro igual a ti. Verdade, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Declare isso, declare isso. És tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a Só ti, você. porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Papai, oh glórias, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por esse povo, Senhor, obrigado, Jesus, por alcançar fortaleza, Pai, aleluia. Obrigado por revelar um grande amor a cada um de nós. A tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, é para nós. Aleluia. Glória a Deus. Chamamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, por isso. Glória a Deus. Vamos confessar, meu irmão. Tiveram os mais abençoados ali atrás, pastor Rafael. Bem-vindo, querido. Que bom tê-lo aqui. Pastora Erivânia, diretamente lá de Aracati. Ô, glória. Aracati, apóstola. De Aracati. Amém, queridos? São muito papai. abençoados. Muitas pessoas ficaram de vir hoje, mas preferiram vir amanhã, porque amanhã vai ser realmente um momento, né, muito especial para a nossa vida, que vai ser a nossa ordenação aqui pastoral. Mas eu queria, nesse momento, louvar a Deus pela vida de vocês, né? Amém. Queria reduzir o louvor, porque nós começamos atrasados, né, para não ficar. Eu queria dar mais tempo para os nossos pastores que estão aqui, né, o pastor Marcos Gomes, né, o apóstolo Marcos Gomes, a pastora Sueli. Queremos declarar que estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, viu? Queremos declarar o nosso amor não fingido por vocês, né? Tudo isso aqui que está acontecendo aqui, né, logicamente, isso aqui foi o Senhor, né, que fez, mas usou, preparou, mas usou como instrumento esse casal que veio lá de São Paulo, lá de Santo André, né, do MGA, sede lá de Santo André, para estar aqui conosco. E eu sei que Deus realmente tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Quanto creem nisso? Amém? Apóstolo, se o senhor podia se aproximar, apóstolo, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse aqui é o meu pai. Ele, né, que amo demais. Me contive muito quando eu fui recebê-lo lá no aeroporto. Para todos lá de Santo André. Aliás, o MGA Brasil, quero mandar um beijo, que está assistindo agora. Estão todos. E que o Senhor possa realmente completar a obra que Ele iniciou na vida de vocês, viu? Amém. Fazemos parte dessa família aí também. Ô, glória. Amém? Porque a Bíblia diz de uma maneira clara, nos deixa claro, né, que a igreja é uma Só. né? A igreja é uma só, né? Estamos aqui, eu queria passar a palavra para o Senhor. Vai acontecer? Amém, queridos? Vamos receber o Senhor, a vida do apóstolo aqui, a presidente, com a salva de palmas. Senhor, você? Glória a Deus. Glória a Deus, abençoados. Amém. Tem algum abençoado aqui? Glória. Jesus não morreu por você? Amém. Então você está abençoado, porque Ele morreu para te abençoar. Amém. Pastor, por favor, essas músicas aqui podem... Obrigado, tá? Obrigado também por você. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado, tá? É a Lorena. Amém. Obrigado. Você não tem Coca-Cola? Ah, claro. Tô brincando. Thaís, é a Graças paz, Lorena. irmãos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o apóstolo Marcos Gomes. Sou presidente do Ministério Graça Apostolado, sede de Santo André, São Paulo. E o Senhor, segundo a sua graça e o seu propósito, me trouxe aqui para Fortaleza, a primeira vez, para ministrar 3 dias, 3 ministrações. Então, uma hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e no domingo. E na segunda eu preciso voltar, porque tem ovelhas que a gente, de pastor, sabe como que é.
A gente cuida de ovelhas, então eu trabalho 24 horas para o Senhor, em tempo integral. Eu sirvo a Deus em tempo integral. Mas, pastora, por favor, vem. Deixa Eu? dá para o pastor Carlos Vilmar, dá uma abençoada para o pastor Carlos Vilmar. Cadê minha companheira? Aqui, Segura aqui, meu Lorena, anjo. né? Tá bom. A Lorena. Lorena. Isso, Pastor Carlos pronto. Vilmar. Vamos lá. Pastora, por favor. Essa é minha esposa, Uhul. a quem eu costumo chamar de minha metade, porque Paulo disse que nós somos um no Senhor, mas para ser um, tem que ser dois. Um pedaço de um e um pedaço de outro dá um inteiro. Então, a pastora Sueli tem me auxiliado por mais de 26 anos no ministério. Servimos a Deus há mais de 26 anos no ministério, em tempo integral, né? Nós somos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus para cuidar de ovelhas, e é isso que nós fazemos em tempo integral, tá? Então, que esses 3 dias possam ser bênçãos para vocês, porque esse é o objetivo, edificar a igreja de Cristo. Não há outro objetivo senão edificar as suas vidas com ouro, prata e pedras preciosas, como o apóstolo Paulo Amém. ensinou. Amém? Então, pastor, obrigado. Pai. Obrigado pela sua Vamos, presença. Santo André, Vem. Dá uma palavra. saudade. É Graça verdade. e paz abençoados, glória a Deus sobre a vida de vocês. Eu acho que eu vou me tornar uma cidadã Cearense? cearense? É. Pode ser, eles de Santo André? Fortaleza. Fortaleza? Pode ser. Cearense? Mas Fortaleza. amém. Amo vocês em Cristo Jesus. Não conheço ovelhas pessoalmente, assim, né? Conhecemos hoje o pastor Carlos Tá dizendo Vilmar. aqui, volta. Volta, já tá mandando voltar, tá vendo? Só de São Paulo. Abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por cada ovelha e declaro a graça de Deus em Cristo na vida de vocês. Amém. Olha, sempre esteja acompanhando na sua Bíblia. E diga para você mesmo, se estiver escrito, Eu creio. amém? Amém. Diga então para você mesmo, se estiver escrito, Se estiver escrito, eu creio. eu creio. Amém? Então creia, abençoado, como está escrito. Não deixe mais ninguém te enganar, amém, ovelhas? Amém. Você fala para qualquer pessoa, olha, se estiver escrito, eu creio. Amém? Amém. Graça e paz a todos vocês. Amanhã nós vamos estar mais aqui. Tá dizendo que é a Thaís. A Thaís, ixi, a Thaís é a Dinda, né? Thaís? É. Beijo, tá. Daqui Beijo a pouco todo ela mundo. chega aqui, ó. É. Ó, gente, pastora. Tá Ah, falando. um beijo, gente. Obrigado, pastora. Amém. Irmãos, eu recebi de Deus uma missão. Olha lá. Eu estou aqui em Fortaleza por uma missão. E parte dessa missão é trazer a vocês o entendimento, o conhecimento, a revelação da graça de Deus que há em Cristo Jesus. Por muitos anos nós vivemos sem conhecer essa graça de Deus que há em Cristo. Paulo disse para Timóteo: fortalece-te na graça que há em Cristo. Mas até então eu não sabia que graça era essa que havia em Cristo, né? Mas aprove a Deus, em fevereiro de 1997, me revelar a sua graça em Cristo Jesus. O que mudou a minha história, mudou o meu ministério, mudou a minha vida. Então eu pude de fato entender por que eu tinha nascido e para que eu tinha nascido. Para cuidar de ovelhas e para trazer o conhecimento e o entendimento da graça de Deus que há em Cristo Jesus. Amém? Nesses 3 dias eu quero trazer um ensino para vocês. É como se fosse um seminário, tá? Sempre quando eu viajo para fora, para outros estados, o objetivo é fazer, eu não posso ficar muito tempo, então 3 dias, 3 ministrações. Então é bom que você esteja aqui amanhã para dar sequência e no domingo para concluir esse mini seminário, tá? Nesses 3 dias eu estarei falando sobre o apostolado. Era bom que você tivesse uma Bíblia, papel e caneta para você conferir, né? Para não ficar só em minhas palavras, para que ninguém possa ter um mau pensamento de achar que estou inventando alguma coisa ou que eu, né? Não é isso. É muito bom para a sua edificação conferir. Nós temos um lema no ministério há mais de 20 anos: se estiver escrito, eu creio. Amém. Esse lema saiu de João 7,38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, como está escrito. O seu interior fluirá o rio de água viva. Então nós cremos como está escrito. O Salmo 103 diz:
Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então nós somos ovelhas, está escrito somos ovelhas, somos ovelhas. Se tivesse escrito somos tartarugas, eu ia crer que somos tartarugas. Mas está escrito ovelhas, então nós cremos como está escrito. Amém? É a palavra de Deus que não pode mudar. A minha Bíblia, a sua Bíblia, eu tenho 50 e poucas Bíblias, todas dizem a mesma coisa. Eu estava dizendo para o irmão hoje, eu tenho uma Bíblia de 1901, 66 anos antes de eu nascer. E já tinha Hebreus 2,14, já tinha Efésios 2,8. Quer dizer, tudo já estava escrito. Nós que não víamos, como muitos, a maioria dos filhos de Deus, salvos também, não veem, né? É preciso que seja revelado pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo orava em Efésios 1,18, para que os olhos sejam iluminados. Porque por quanto tempo nós ficamos com a Bíblia na mão, sem entender? Quem aqui com a Bíblia, lendo e não entendia? Lê. Eu tenho uma música assim, ó. Por muito tempo eu fiquei sem saber o que sou e o que Deus já fez por mim. Seu amor, sua graça que me salvou. Por muito tempo eu fiquei sem saber o que sou e o que Deus já fez por mim. Outra música. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Eu não sabia. Não sou meu, eu sou de Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Sempre me faz em tudo triunfar. Onde abundou pecado, superabundou a graça de Deus. Recebemos o dom da justiça e em Cristo nós reinamos em vida. Só estou cantando o que está escrito. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, nesses 3 dias eu quero trazer para vocês o conhecimento e o entendimento do que é o apostolado. O texto central desses 3 dias será Romanos 1,5. Por favor, vamos ler Romanos capítulo 1. Aliás, foi daqui que saiu o nome do ministério. Foi daqui que saiu o nome do ministério. E dia 9 agora, estaremos 9 de junho, estaremos completando 26 anos de ministério, para a glória de Deus. Um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Nós não brincamos de igrejinha. Eu não ia sair de São Paulo, Santo André, para vir brincar aqui em Fortaleza, né? É longe, tem um preço, tem um custo, é cansativo. Então nós não brincamos de igrejinha. É um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Romanos 1,5 diz o quê? Então nesses 3 dias vamos falar sobre o apostolado, amém? Romanos 1,5 será o nosso texto central nesses 3 dias, tá? Romanos 1,5 diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, que é o nome desse ministério. Foi daqui que saiu o nome do ministério. Pela qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência entre todos os gentios. O que nós somos? Gentios. Ou seja, os não judeus, né? Aqui tem cearense, tem paulista, baiano, pernambucano, inglês, americano, chinês, português. Todos aqueles que não têm sangue israelita, que não é judeu, como Moisés, como Davi, como Salomão, são gentios. A Bíblia chama de gentios. Gentios, no original, significa não judeus, ou estranhos, ou ainda estrangeiros. A palavra gentil significa estrangeiro, estranho, não é judeu, que é o nosso caso. Nós não somos judeus. Eu sou andreense, paulista e brasileiro. Não tem nada de judeu. Andreense, nasci em Santo André. Paulista, porque eu moro em São Paulo. E brasileiro. Não tem nada a ver com judeu, com o povo de Israel. Então eu sou um gentil, ou seja, um não
judeu. A Bíblia, ou na Bíblia, tem duas palavras, uma para os judeus e uma para os gentios. Uma para os judeus, que era a lei de Moisés, uma para os gentios, que é a graça de Deus, também para os gentios, né? A lei já terminou, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, a lei já acabou, já não prevalece mais, e a graça de Deus, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira aliança, e estabeleceu uma nova aliança, que é a graça de Deus em Cristo. Bom, Romanos 1:5 diz, pelo qual recebemos a graça. Que graça que é essa? Recebemos a graça, que graça? Muitos falam da graça, muitas igrejas falam da graça, muitos ministérios falam da graça, pastores falam da graça, mas que graça que é essa? Recebemos a graça, que graça? Graça é o que Deus fez por nós sem merecermos. Por exemplo, a salvação. O que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus, não é porque eu mereço, não é porque eu busquei. Isaías 66, o profeta disse, assim diz o Senhor, eu fui achado por um povo que não me buscava, a um povo que não me invocava, eu disse, eis-me aqui, éramos nós, os gentios. Isaías 66, Deus disse, um povo que me cansou, me irritava de contínuo, oferecendo sacrifício, era o povo judeu, o qual matou a Jesus na cruz. Então, em João 1, João disse, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E pelos judeus não terem recebido a Cristo, Cristo chegou a nós pela graça de Deus. Nós não éramos para ser salvos, tá? Não éramos nem para ser filhos. Paulo disse que nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo. Filhos seriam judeus, que era o povo, Deuteronômio 14, o povo escolhido de Deus. O povo da lei era o povo escolhido. Nós gentios, Paulo disse em Efésios 2, nós éramos estranhos nas alianças da promessa. Nós não tínhamos nada a ver com isso. Tem gente hoje cumprindo a lei. Brasileiro, gentil, cumprindo a lei. Primeiro que a lei foi para os judeus. Segundo que a lei já terminou, já não voga mais. Mas mesmo assim, na ignorância, muitos cumprem a lei. Guardando o sábado, fazendo aquilo, subindo o monte, pagando o preço, fazendo sacrifício. É a lei. E Gálatas 2,16, pela lei ninguém será justificado, porque o justo vive pela fé. A Bíblia é clara. Então, o que é, Romanos 1,5, o que é receber a graça? É receber o que Deus fez por nós em Cristo, sem merecermos. O que eu fiz para ser salvo? Não fiz nada, eu sou gentil. Jesus nem veio para mim, ele veio para os judeus. Vocês estão entendendo? João 1 veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem que era o seu? Era o judeu. Eu não sou judeu, então eu não seria salvo, eu não seria abençoado, eu não seria liberto, eu não teria o Espírito Santo, porque eu não sou judeu. Ele veio para os judeus. Quem está entendendo? Porque os judeus rejeitaram a Jesus, a graça de Deus se estendeu também aos gentios, que somos nós, e nos alcançou pela graça. Diga graças a Deus. Porque senão você não seria salvo. Quem é que está entendendo? Você não é salvo em Cristo. Você não é salvo sozinho. Você não é salvo porque você fez alguma coisa. Você é salvo em Cristo. Quem agora está em Cristo é nova criatura, é salvo, é abençoado em Cristo, ou seja, pelo que Ele fez. Está claro aí? Sim. Essa é a graça de Romanos 1,5. Os evangélicos tradicionais, eu fiz isso, por isso eu fiz aquilo, por isso eu. Paulo disse, olha, pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Efésios 2,9, não das obras para que ninguém se glorie. Não adianta você gloriar, você fez o que para ser salvo? Vamos falar a verdade. O que eu fiz, o que nós fizemos para ser salvos? Então, nesta nova aliança, Romanos 1,5, Paulo disse, nós recebemos a graça, que é o que Deus fez por nós em Cristo. Amém? Amém. E o apostolado. O que é o apostolado? Que é o que eu vim falar nesses 3 dias. Receber a graça, vocês receberam a graça que vocês são salvos. Mesmo sem te conhecer, sem saber seu nome, não sei onde você mora, se você é japonês, se você é inglês, se você é ovelha, você é salvo pela graça. Simples assim, ponto. Se você é mulher, se você é homem, Gálatas 3,28, já não há mais macho nem fêmea, todos sois um em Cristo. Então, aonde você mora não importa, o seu nome não importa, o seu sexo não importa, o que importa é que se você é ovelha, João 10,28, ele disse, eu vos dou a vida eterna, e pela graça sois salvos. Amém. Essa é a graça de Deus. Papai. Amém? Amém. E o apostolado, Romanos 1,5, o que é receber o apostolado? É sobre isso que eu vim falar.
sobre isso que eu vim falar. Por favor, Efésios capítulo 4. Estou começando agora a minha ministração de 3 dias. O assunto, o texto central, o apostolado. Vocês vão aprender o que é o apostolado, vocês vão conhecer o que é o apostolado, vocês vão compreender o que é o apostolado, e o melhor, e o mais importante, vocês vão entender que a igreja não pode viver sem o apostolado. Não existe graça sem apostolado. Não existe, não tem como. Porque o apostolado é irmão gêmeo da graça. Romanos 1,5. Quem recebe a graça tem que receber também o apostolado. Presta atenção. Hoje você entende a graça porque você recebeu de um modo ou de outro o apostolado. O que é o apostolado? Efésios capítulo 4, por favor. Quem já achou, diga amém. Amém. Versículo 11. Efésios 4:11. E os textos que eu falar pelo Espírito Santo, vai anotando também, tá? Muitos eu não vou abrir a Bíblia porque eu falo pelo Espírito, eu falo por revelação, por inspiração. Então vai anotando, tá? Porque se estiver escrito, Eu creio. Efésios 4:11, Paulo disse: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Uma outra versão diz doutores, que é a mesma coisa. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que e para que o Senhor deu isso? Por que e para quê? A Bíblia mesmo responde. Eu não preciso fazer um curso de teologia para aprender isso, é só ler a Bíblia. Olha o verso 12, Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Você vê que a Bíblia responde, está claro? Que eu não preciso procurar um curso para que eu possa entender. Não, lê e crê. E o Espírito te dá entendimento. Amém. Lê e crê. Perceba que eu não estou mudando uma vírgula. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê e por quê? Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até quando será apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Até quando? A Bíblia responde no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então esses 5 ministérios é muito importante na igreja de denominação, porque Paulo fala sobre 2 tipos de igreja na Bíblia. A Bíblia não foi interpretada. Então muitos não conseguem enxergar essa diferença. Que existem 2 igrejas. Igreja em minúsculo, local. Igreja em maiúsculo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Tanto faz eu ir no Japão, como ir na Bahia, como ir no Ceará, como ir em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como nos Estados Unidos. A igreja de Cristo, são o povo de Deus, os eleitos, escolhidos, as ovelhas, independente de raça, de sexo, de quem está entendendo? Amém. Essa é a igreja de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus. Está aqui, está ali, está lá. É a igreja universal, igreja em maiúsculo. Aqui é uma igreja local. Então até quando esses 5 dons ministeriais vai permanecer? Até quando? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o que não aconteceu ainda. Por isso que eu estou aqui em Fortaleza. Porque se aqui em Fortaleza todos já tivessem chegado à unidade da fé, eu não precisaria ter vindo. Como eu tenho que ir para Brasília, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Então eu não precisaria ir, eu não precisaria mais de apóstolos hoje, se a igreja já tivesse chegado à unidade da fé. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e dando conhecimento pleno, do pleno. Os crentes não conhecem nada de Deus. Desculpa, o crente não conhece nada, não entende nada. Você pega um crente velho de 30 anos de igreja e não sabe nada. Você fala para ele assim, abre em Tessalonicenses, ele está vendo o índice. Pelo amor de Deus, está 30 anos na igreja, vai em Tessalonicenses, está vendo no índice, aonde que é? Tem alguém me entendendo aqui? Eu sou muito franco, eu sou muito verdadeiro, eu sou explícito. Eu não saí de São Paulo para vir aqui encher linguiça. Como profeta de Deus, como homem de Deus, como enviado de Deus, eu tenho que falar as claras, para que todos entendam, e quando eu voltar eu vou prestar relatório a Deus. O que diz Hebreus 13? Obedecer aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, por quem há de prestar conta. Quando eu falar graça e paz e voltar para São Paulo, o Senhor vai vir em mim. E aí, como é que foi lá? Eles entenderam? Eu vou ter que falar.
Senhor, eles entenderam, eles foram edificados, cresceram em graça, estão felizes, estão cheios do Espírito Santo. Eu vou precisar prestar contas a Deus. Estão entendendo? Então, a obra de um homem de Deus é assim. Então, eu não posso ficar aqui disfarçando, e com conversinha fiada, conversinha mole, conversinha de tradição, história da carochinha. Não posso. As coisas de Deus têm que ser as claras. Jesus diz: é sim, é não, é não. Sim, sim, não, não. Você entendeu? Entendeu. Você não entendeu, fica até as 4 da manhã. Mas se você é ovelha, antes de morrer, você tem que entender. Glória a Deus. Pastor, já passou 10 anos, eu não entendo. Irmão, será que você não é ovelha? Pô, passou 10 anos, eu estou te lendo 10 anos. Você não entendeu ainda. O que não acontece, estou só exagerando, para que você entenda que a ovelha, ela tem o Espírito Santo. E se ela tem o Espírito Santo, ela entende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, João 6, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por favor, a ele. Então, por que o apostolado? Ou para quê? O texto central desses 3 dias será Romanos 1,5. Diga comigo: recebemos a graça e o apostolado. Olha a importância. Diga: por amor do seu nome. Por amor do seu Diga: nome. para a obediência da fé. Para a obediência da entre fé. todos os gentios. Entre todos os O que gentios. isso quer dizer? Trocando em miúdos. Que os gentios precisam receber a graça do apostolado por amor do seu nome, para obedecer à fé. Não adianta você ficar no monte um mês inteiro subindo no monte lá. Não sei se aqui em Fortaleza só, porque em São Paulo tem essa cegueira espiritual de querer subir no monte, e o ignorante diz: para ficar mais perto de Deus. Só lembrando que Deus não está nesse céu, tá? Esse céu aqui é o céu que passa o avião. Ele está no 3º céu, chamado de paraíso. Então não adianta você subir no monte, nem subir no 10º andar. Não vai mudar nada. Está claro ou não está claro? Porque ele diz: tudo pedis ao Pai em meu nome. Então a senha é o nome de Jesus. Não é subir num prédio, subir num monte, subir numa árvore. Está claro? Claro. Você se achega a Deus em nome de Jesus. Não é subindo num muro, subindo numa escada, para ficar mais próximo de Deus. Isso é ignorância. Porque se alguém sobe num monte de 50 metros, eu subo num prédio de 20 andares. Aí o outro pega um foguete que vai mais alto. E até onde vai chegar isso aí? Ele não vai encontrar Deus. Porque Deus não está nesse céu aqui que passa o avião. Está claro? Por que é preciso a igreja? Agora a igreja em maiúsculo, não só a igreja local em minúsculo. A igreja em maiúsculo está na face da terra. As ovelhas, os eleitos. Por que é preciso receber o apostolado? Coloque o seu dedo em Efésios 4:11. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. O que é ser apóstolo? Qual a função do apóstolo? Ou de um apóstolo? Em alguns minutos vou te explicar os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é um apóstolo? Quando você entender o que é um apóstolo, o que faz um apóstolo, você vai perceber que muitos não são, ainda que dizem que é. Mas eu posso te dizer que eu sou o Silvio Santos. Eu sou o Silvio Santos? Olha para mim e veja se eu tenho frutos de Silvio Santos. Vai ficar claro que eu não sou o Silvio Santos. Então só dizer que eu sou o Silvio Santos não vai bastar. Como não vai bastar dizer que é apóstolo. Porque em Mateus 7 Jesus diz o quê? Pelos frutos os conhecereis. Está claro ou não está claro? Então dizer que é não quer dizer que é. Amém? Amém. Então Efésios 4:11, o que é um apóstolo? O que faz um apóstolo? Qual a função de um apóstolo? Quem tem caneta é bom escrever. Está sendo gravado ao vivo, mas é bom escrever. O apóstolo é um homem de Deus que recebeu uma unção de Deus, do Espírito Santo, para interpretar a graça de Deus em Cristo. É isso que o apóstolo faz. Parece fácil? Não é não. Quantos você conhece faz isso aqui em Fortaleza? No Brasil, quantos você conhece? No mundo, quantos você conhece? O apóstolo é um homem de Deus que recebeu uma unção do Espírito Santo. Não é um homem que dá essa unção, é só Deus que pode fazer isso. Ele recebeu uma unção para quê? Para interpretar a graça de Deus em Cristo. O que Paulo fazia? Paulo olhava para a cruz e falava: em Cristo você é uma nova criatura. Ele não olhava para você e falava: deixa eu ver se você é salvo, deixa eu ver se você foi justificado, deixa eu ver. Não, ele olhava para Jesus na cruz. Ele, é claro que ele já tinha morrido
Mas ele olhava para a cruz e falava: em Cristo você está justificado. Em Cristo, Gálatas 5:1, você está liberto. Em Cristo, Efésios 1:3, você está abençoado por Deus. E por aí, Hebreus 10:10, em Cristo você está santificado de uma vez por todas. Isso é o que o apóstolo faz: interpretar a graça de Deus em Cristo. Dá um sinal quem está entendendo. Provavelmente você não conhece, numa mão de 5 dedos, você não conhece 5 que faz isso. Os que estão na televisão dizendo que é apóstolo não faz isso. Não interpreta a graça de Deus em Cristo. A função do apóstolo é essa, não é outra. Amém? E qual a função do profeta? Do segundo aqui, ó, Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, para profeta. Qual a função do profeta? O profeta não é aquele que sai sapateando, rodando, dando cambalhota e dizendo com quem você vai casar e aonde você vai morar. Entendeu o que eu quero dizer? Fui claro? Não tem esse negócio de ficar rodando, dando cambalhota e virando os olhos para cima e dizendo: ah, Deus disse que vai casar com o Joãozinho. Você não quer nem ver a cara do Joãozinho, Deus fala que vai casar com ele. Não existe um casamento forçado aí? Né? Profetado, não existe? Qual a função do profeta? Assim como o apóstolo é um homem de Deus que recebeu uma unção do Espírito Santo para interpretar a graça de Deus em Cristo, o profeta é um homem de Deus que recebeu a unção do Espírito Santo para trazer a revelação da palavra. Você tem uma Bíblia, não tem? Olha esse papel chamado Bíblia, esse livro, que a maioria lê e não entende nada. Pois bem, quem tem a unção de profeta, ele tem a unção para trazer não a letra, porque a letra você sabe ler, amém? Para trazer a revelação da palavra. Ele não vai alterar a palavra, ele não vai mudar a palavra, porque ele não pode. Ele vai trazer a revelação. Sabe quando você ouve uma ministração, uma pregação, um ensino, e você fala: nunca ouvi isso, não, já vi isso aqui tantas vezes. Já aconteceu com você? Ele está trazendo a revelação da palavra. Lembra que Paulo disse que a letra mata e que o Espírito vivifica? Quem lembra? O profeta traz a revelação da palavra. Amém? Amém. E o terceiro, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. O que o evangelista faz? Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo tem muitos que pegam uma pastinha preta e saem na rua de casa em casa e diz que é evangelista, mas ele nem conhece o evangelho. Evangelista vem de evangelho. Se ele não conhece o evangelho, como que ele pode ser evangelista se ele não conhece o evangelho? Logo, ele não vai pregar o evangelho, porque ele não conhece o evangelho, não tem como exercer a função de evangelista. Amém? Amém? Mas as pessoas falam que é. Ah, eu sou evangelista, e vai para lá, e vai para cá, e olha, e mexe com a mulher dos outros, e sai com a mulher do obreiro, e não sei o quê, e diz que é evangelista, não está cheio aí por aí? O evangelista é um homem de Deus que recebeu uma unção do Espírito Santo específica para pregar a palavra. O evangelista é um pregador nato. Ele não depende de nada, não depende de ninguém, ele só depende do Espírito Santo que está nele. Ele não tem dia para pregar, não tem hora para pregar, e quando ele começa a pregar, é algo extraordinário, sobrenatural. Não é uma coisa moldada no papel, que aprendeu no seminário teológico, na escola dominical, e ele fez um curso. Não! É algo inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quem está entendendo? E o quarto, estou só resumindo, porque se eu for falar sobre isso aqui, eu vou ter que ficar aqui um mês fazendo o seminário. Então, só uma breve. Efésios 4:11. Ele mesmo tem uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. O que é um pastor? O que eu conheço de gente que fala que é pastor e que não é pastor? Ele fala que é. Mas o que é um pastor? O que faz um pastor? Tudo isso aqui inclui o apostolado. Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado. Se você não entender os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, se você não entender isso, você não vai entender o apostolado. Porque o apostolado, ele é trazido por um apóstolo, que também é profeta, que também é evangelista, que também é pastor e que também é mestre. Se ele não tiver essas 4 unções, ele nunca vai ser apóstolo, ainda que diga que é, como muitos dizem. Por favor, só quem está entendendo. Glória a Deus. O que faz um pastor? O que é um pastor? Um pastor é um homem de Deus que recebeu uma unção específica do Espírito Santo
para cuidar de ovelhas, para pastorear ovelhas. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Pastor não espalha, pastor ajunta. Se você vê pastor por aí espalhando, não é pastor, é qualquer coisa menos pastor. Tá claro? Se você vê pessoas que se dizem pastores espalhando ovelhas das igrejas, não é pastor. Evitando que a ovelha vá numa igreja ou na outra igreja. O pastor, a função dele não é essa. A função de um pastor é cuidar. Segundo Coríntios 11, estou zeloso de vós. O pastor tem zelo pelas ovelhas. E quando ele tem zelo, ele vai dar o alimento verdadeiro para a ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz em verdes pastos, guia-me mansamente. Conhece o Salmo 23? É função do pastor trazer a ovelha para pastos verdejantes. O pastor verdadeiro, ele tem a unção do zelo, o carisma, o amor, o acampar, o ajuntar. Tem muitos que são pastores e nem sabem. Tem muitos que são pastores e nem sabem o que é, porque ninguém falou. Está esperando alguém falar: você é pastor, mas ele já está pastoreando faz tempo. Acampando, ajuntando, cuidando, zelando. Quem é que está entendendo? Amém. Isso é uma unção que Deus dá. E o último da lista, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Doutores quer dizer mestres. Desculpa, abençoados, eu vou ter que falar a verdade, que eu não vou fazer em vão minha vinda de São Paulo para Fortaleza. Eu corri risco de vida. Se o avião cai, eu morro. Então não posso perder meu tempo, eu tenho que falar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mestre não é um mero professor de escola dominical, tá? O mestre que Paulo está falando não é um mero professor de escola dominical de domingo, que pega um livrinho e vai lá ensinar os alunos na classe de juniores, ou na classe dos mais velhos, ou na classe das mulheres, eles dividem por... Isso não é mestre. Mestre é um homem de Deus que recebeu uma unção do Espírito Santo, que o capacita a ensinar a palavra de Deus de uma forma sobrenatural, a saber, pelo Espírito Santo. Ele ensina por uma inspiração do Espírito Santo. Ele ensina por um mover do Espírito Santo. Ele é um mestre na palavra. Ele conhece a palavra de cor e salteado, de trás para frente, de olho fechado. E tudo se encaixa, porque ele é um mestre na palavra. Ele é um perito na palavra. Mas não porque ele aprendeu com alguém, mas porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Amém. Quem é que está entendendo? De modo que esses 5 ministérios... Digam comigo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De modo que esses 5 ministérios, cada um deles não funciona se não tiver uma unção do Espírito Santo. Quem está entendendo? Se não tiver a unção do Espírito Santo, não funciona. O apóstolo não vai ser apóstolo, ainda que ele diga que ele é. Ele pode dizer que ele é, mas se ele não tem a unção do Espírito Santo, não vai trazer o apostolado. Quantos profetas que não existem dizem que é profeta e não sabe nem o que é profeta? Porque o profeta, ele usa a palavra de Deus, ele traz a revelação da palavra. Os profetas que existem e ficam só adivinhando são adivinhadores. Você vai casar com o Joãozinho, vai casar com a Maria, Deus está me dizendo que você vai morar na rua tal, você vai comprar um carro vermelho. Isso é profeta. Leia a Bíblia, vai ver o que é um profeta. Teve um homem que foi na casa de outro homem chamado Jessé, estou falando de Samuel, e ele disse: o Senhor me disse que um dos seus filhos será rei. O profeta, ele tem a revelação de Deus, ele tem a revelação de Deus, está dentro dele. Quando ele abre a boca, sai a revelação, não adivinhação, revelação. E revelação do quê? Diga comigo: da palavra. Aquele que diz que é profeta, se não traz a revelação da palavra, é menos profeta. Porque o profeta, irmão, ele tem a revelação da palavra, está viva dentro dele. Amém? Amém. Será que vai chover? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em João capítulo 14. Deixa eu dar uma adiantada aqui, porque eu não quero que vocês se molhem. João 14. Eu vou continuar amanhã, tá? Vou continuar amanhã. Mais alguns minutos eu termino meu raciocínio. Ah, é? Ah, então eu vou terminar às 4 da manhã. Amém. Vai lá. Amém. Eu estou terminando já, só umas 3 horas só eu termino, né?
Estou brincando, não é 3 não, são 2. Estou brincando. João 14, por favor, mais alguns minutos. João 14, o assunto que eu vim trazer nesses 3 dias é sobre, diga comigo, o apostolado. Apostolado. João 14, eu não sei se você já viu assim alguma vez, mas está escrito, e eu vim trazer a interpretação, a revelação, a pregação, o acampar e o ensino. Se tiver caneta é bom você escrever. O verdadeiro apóstolo, ele tem as 5 unções do ministério quíntuplo na vida dele. O verdadeiro apóstolo, ele também é profeta. O verdadeiro apóstolo também é evangelista. O verdadeiro apóstolo também é pastor. O verdadeiro apóstolo também é mestre. Se é apóstolo, é profeta. Mas nem todo profeta é apóstolo. Se é apóstolo, é evangelista. É pastor, é mestre. Mas nem todo pastor é apóstolo. Está me compreendendo? É numa hierarquia, de baixo para cima. De baixo, mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Se é mestre, nem sempre é apóstolo. Mas se é apóstolo, é mestre. Se é pastor, nem sempre o pastor é apóstolo. Mas se é apóstolo, é pastor. Você está percebendo que a unção do apóstolo é uma unção que está acima das outras. Por isso que a maioria não são, porque é uma unção difícil, é rara de se achar. Nos dias de hoje é raríssimo. Pasmem, depois que Paulo morreu, por 2000 anos não se pregou mais a graça de Deus em Cristo. Porque depois de 2000 anos, quem que veio aí? A Igreja Católica. A Igreja Católica pregou a graça? Não. Há quanto tempo já passou? Passou só um mês, depois que Paulo morreu? Depois que o apóstolo Paulo morreu, Tito morreu, Timóteo morreu, Filemão morreu, não se pregou mais a graça na terra. O sistema romano abafou. Paulo morreu, hein? Timóteo morreu, abafaram. E aí, como Paulo morreu, colocaram quem? Como pastor da igreja? Segundo eles, o Papa chamado Pedro, que pregava o evangelho da circuncisão. Daí o resultado da Igreja Católica que você conhece, tudo distorcido no Evangelho, cheio de heresia. Que no tempo de Paulo não era assim, mas Paulo morreu. Como diz o ditado, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa. Já viu esse ditado? João 14, verso 16. Me suporte mais alguns minutos, por favor. Eu preciso cumprir minha missão, que é trazer esse ensino para vocês. João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quem que é esse outro? É o Espírito da Verdade. João 14,17. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e está em vós. Mas atente para o verso 16, olha. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Por que ele está falando isso aí? Porque ele ia morrer. Vai para Atos capítulo 1 rapidinho. Só um raciocínio espiritual. Ele ia morrer. Ele estava com os discípulos, estava uma maravilha. Estava andando com os discípulos, andou sobre o mar, curou cego, curou leproso, curou paralítico. Então quando ele estava ali, estava uma maravilha. Mas ele ia morrer. Não é o que ele falava? Eu vou morrer, eu vou para a cruz, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, João 14,16, olha. Eu vos darei outro Consolador, porque eu vou morrer daqui a alguns dias. Veja Atos capítulo 1, versículo 9. Atos 1, 9. Depois lhes disse isso. Vendo eles, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Verso 10. Estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles puseram-se 2 homens de vestes brancas, os quais eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o céu para o vestir. Traduzindo, Jesus disse que ia morrer, e ele disse: eu vos darei um outro Consolador, e ele morreu mesmo, e ele foi para o céu. Em outras palavras, os discípulos que representavam a igreja ficaram na mão. Precisavam de um outro Consolador. Esse outro Consolador foi chamado de Espírito Santo. Veja João 16, 13.
João 16:13. Olha lá. João 16:13. Veja como que a Bíblia é clara. João 16:13, Jesus disse: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então Jesus morreu, Jesus foi para o céu, os discípulos ficaram na mão, mas ele enviou o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Até aí tudo bem. Ele enviou o Espírito Santo, mas ninguém entendia nada. A igreja de Atos era a igreja primitiva, fazia batismo e fazia rudimentos e obras mortas que já não tinham mais valor nenhum, porque Jesus tinha morrido para perdoar os pecados. E Pedro em Atos 2, arrependei-vos e seja batizado para o perdão dos pecados. Ora, o que Jesus fez na cruz, Pedro? Mas o Pedro não entendia, porque não tinha o quê? Apostolado. A igreja sem apostolado, ela vive de obras mortas, de bom coração. Senhor, eu estou fazendo aqui, e faz de bom coração, eu acredito que é de bom coração, mas a boa intenção. Jesus morreu, Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo, mas o Espírito Santo sem o apostolado, que é chamado na Bíblia de sã doutrina, o Espírito Santo em você sem o apostolado, você continua uma pessoa comum, como a maioria, são comum, filhos de Deus. Se são filhos de Deus, são salvos pela graça. Se são salvos pela graça, é uma maravilha, mas não entende nada. Porque falta o quê? O Apostolado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sem apostolado, a igreja só patina. Por isso que você vê as pessoas falar: eu tenho 35 anos de evangélico, entre parênteses, mas não entende nada. Aí você vê: eu estou crente há 55 anos, entre parênteses, mas também é outro que não entende nada. Porque não tem apostolado. Só quem está entendendo o que estou falando aqui. Porque não tem apostolado. Alô, vocês não eram assim antes? Eles que não entendem nada, é você antes. Já era crente? Já tinha o Espírito Santo? Claro que já tinha. Já era salvo. Já tinha Jesus, que é o outro consolador que o Espírito Santo. Vocês já tinham. Mas só passou a entender e compreender a graça quando chegou de um modo ou de outro, aqui em Fortaleza, por esse abençoado aqui, quando chegou o apostolado. Então... eu sempre fui salvo. Por Jesus me comprou na cruz com o seu sangue. O Espírito Santo habita em mim, ele não sai. Eu não preciso orar o Salmo 51. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Você não vai sair não, irmão. Acabei de ler João 14, ele habitará em vós, estará em vós. O Consolador habita em você, você foi comprado pelo sangue de Jesus no seu corpo, é templo do Espírito Santo, ele habita aí, ele não sai por nada, nem que você quiser ele sai. Glória a Deus. Amanhã eu vou falar mais sobre o apostolado, amanhã eu vou subir um nível, hein? Tá? Hoje eu falei só as coisinhas básicas, bem básicas. Talvez você fale: nossa, professor, básica então. Há níveis, né? Salvos, nós somos iguais. Filhos, nós somos iguais, tá? A questão é nível de entendimento. Tem gente que está na escolinha, no segundo ano, né? Tem gente que já aprendeu a escrever o nome, mas tem gente que é médico, PhD, faz transplante de coração. Não tem pessoas assim? O que é isso aí? Níveis. Uma pessoa só sabe escrever o nome. A outra pessoa já é um médico formado. O outro é um PhD formado, consagrado, faz transplante de coração, de medula. Então, eu vou te ensinar nesses 3 dias a fazer transplante de coração também. Amém? Com a Bíblia. Olha a ferramenta aqui, ó. Olha a ferramenta para você fazer transplante de coração nos filhos de Deus que estão aqui em Fortaleza e aonde Deus te levar, que já são filhos de Deus. São salvos, mas nem sabem, porque ninguém falou nada. Foram numa igreja e não falaram que eles eram salvos. Falaram: talvez, se Jesus voltar, você vai ficar, hein? Você fez isso, você vai para o inferno. Aí o filho de Deus passa 1 ano, passa 10, passa 15, passa 20, passa 30. Ele tem medo de Deus. Ele tem medo de Deus, quando na verdade Deus é amor. Deus habita nele, Deus o justificou, Deus o libertou, Deus o abençoou. Amém. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus e orar. Eu quero agradecer a Deus e amanhã eu vou continuar a falar mais um pouco, tá? Vou falar sobre o apostolado. Me permita orar por vocês. Curvem suas cabeças. Feche
Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor me trouxe de São Paulo para Fortaleza e não foi em vão. E eu levanto minhas mãos para que o Teu Espírito Santo, que habita em todos nós, sem exceção, nos dê o devido e perfeito entendimento espiritual. Que a Tua graça seja revelada, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos revele a Tua palavra e nos deixe tudo claro, Senhor. Assim como estava claro na mente do apóstolo Paulo, que orou para que os nossos olhos fossem iluminados. Senhor, meu Deus, meu Pai, a minha oração nessa noite é te agradecendo e em tudo te dando graças. Que os Teus anjos nos levem em paz, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Digo pela fé, amanhã será um grande dia. E que os anjos de Deus vão ministrar em nossas vidas, como diz o Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Graças te dou, Senhor, por cada ovelha tua que veio nesta noite, ouvir não a minha, mas a tua palavra. Por isso eu te reconheço e te exalto, e te louvo e te glorifico, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória a todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pastor, amanhã tem mais. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Você pode aplaudir mais forte, Senhor? Glória a Deus. Amanhã tem mais um pouquinho. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Sente um pouquinho, meu querido, em nome de Jesus. Que palavra poderosa, irmão. Amanhã tem mais um pouquinho, não perca. É um seminário, não perca. Então, Verdade. hoje você aprendeu algo, amanhã nível 2, no domingo nível 3, e vocês vão ser muito edificados com a palavra de Deus. Amém. E pelo Espírito Santo que habita em vocês. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o apóstolo, uma coisa muito básica, que tem tudo a ver com o que você escutou hoje, né? A graça sem o apostolado é confusão, né? Então, eu creio que toda igreja prega a graça. Eu creio. Mas se não tiver o apostolado, o ensino, né? A direção, A né? direção traz confusão. Quantos estão entendendo? É? Amém, apóstolo. Um bênção. E amanhã tem mais. Amém? Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo rapidinho. Eu queria deixar esse momento no final. 2 Coríntios capítulo 9. Texto bastante conhecido. O texto ele se encontra em 2 Coríntios 9, a partir do versículo de número 10. 2 Coríntios 9, 10. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o que come, também suprirá e multiplicará a vossa, na minha Bíblia aqui, na minha versão diz, a vossa semeadura. Na tua de sementeira. Na próxima aí, alguma outra, diferente. Como é que diz aí, pastor Carlos? Sementeira. Interessante isso aqui, né? Vou repetir mais uma vez o texto. Diz assim, olha, versículo 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão. Veja aqui que Deus dá duas coisas para o ser humano. Diga comigo, semente e pão. E pão. E nós sabemos que a semente, ela serve para algo. Para que serve a semente? Plantar. E pão? Para comer. Para comer. Mas só que quando nós recebemos isso, tem gente que come o pão e também come a semente. E aí não tem o que plantar. E se não tem o que plantar, Tem que tem colher. o que colher. É uma Verdade. coisa lógica, mas o texto diz assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para o que come, também suprirá e multiplicará. Olha aí o texto. Amém. A vossa semeadura, ou a sementeira, e aumentará os frutos. Diga comigo, aumentará. Aumentará. O texto diz, os frutos da vossa justiça. Eu louvo a Deus, sabe, irmão, porque realmente a gente só tem muito que agradecer pela vida do apóstolo Marcos, da pastora Celi, que está aqui conosco, de como nós temos sido agraciados e visitados por Deus com um entendimento diferente, né? Tem muitas vezes que a gente olha para mim e fala, peraí, isso aqui colocaram agora, eu nunca tinha visto dessa forma.
Isso tem a ver com o apostolado. Isso tem a ver com os olhos Iluminados. iluminados, né? Amém. E uma das coisas que eu posso enxergar muito bem aqui nesse texto, algo que o apóstolo está falando aqui, ele não está falando de você realmente plantar uma semente de feijão, ou de arroz, ou de milho. Porque o contexto, se você for ver, ele diz assim no versículo 7, cada um contribua, versículo 7, de acordo com o que Amém. decidiu, ou seja, determinou no seu coração. Ele diz, olha, não com tristeza, faça isso com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama. Sabia que Deus te ama? Amém. E assim, Deus me ama. Deus me ama. Ele também me ama. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Dá o quê? Será que é semente? Ele está falando de semente aqui? Está falando de contribuição. É verdade? E uma das coisas, de dinheiro, é verdade. Então, uma das verdades que eu tenho aprendido aqui no MGA, né, através do apóstolo Marcos, é que aqui você não é obrigado a nada. Nada, você não é obrigado a nada. Mas a minha obrigação é trazer um entendimento para vocês. Né? E quando eu leio isso aqui e vejo que Deus nos dá, a Bíblia diz que Deus nos dá, aquele que dá, e só dá para quem semeia. A gente reclama muito, ah, mas minha vida está assim, e está assado, e está assim, assado. Mas peraí, você se enquadra aqui? Você é um semeador? Porque a Bíblia diz que Deus só dá semente para quem semeia. E pão para o que come. E diz que vai suprir também todas as nossas Amém. necessidades. Eu quero louvar a Deus por esse momento, sabe, irmão? Porque, irmão, se você está aqui hoje, eu sei que você foi abençoado, aqui eu creio que o terreno mais fértil nós semearmos é no reino. Amém. Glória a Deus. Muitos irmãos, mais uma vez eu falo, né? Muitos faltaram, que fazem parte desse ministério, mas amanhã está tendo uma festa hoje, né? Estou numa festa. Dia das Mães, por incrível que pareça. É meio atrasado. Mas se você está aqui hoje, e eu sei que você realmente é um que semeia, não semeiam aqui no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, se você quiser estiver interessado, pega um envelope, né, para semear no reino do Senhor. Eu quero semear. Glória a Deus. Dá isso aqui, Deus.